Você já parou para pensar que a moto que parece mais cara hoje pode ser justamente a que mais economiza dinheiro amanhã? Neste vídeo, vamos descobrir quanto uma moto elétrica realmente pode poupar do seu bolso e quais gastos desaparecem quando você faz essa troca. No começo, muita gente pensa apenas no preço de compra, comparando com uma moto tradicional, mas a verdadeira economia aparece quando analisamos tudo o que acontece depois da compra. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas descobrem uma diferença que muda completamente a visão sobre esse tipo de veículo. Uma moto comum parece barata no momento em que você compra, mas existe uma série de custos que continuam chegando todos os meses. Combustível, trocas de óleo, peças, manutenções frequentes e pequenos gastos do dia a dia acabam formando uma conta que muitas vezes passa despercebida. A moto elétrica entra justamente nesse cenário como uma alternativa que tenta reduzir esses gastos recorrentes, mas será que ela consegue realmente entregar essa promessa? A resposta depende de vários fatores, como o quanto você roda, o preço da energia na sua região e o modelo escolhido. Porém, existe um detalhe interessante. Quanto mais uma pessoa usa a moto diariamente, maior tende a ser a diferença entre uma moto movida a combustível e uma movida por eletricidade. E você vai perceber ainda neste vídeo por que algumas pessoas conseguem economizar uma quantia significativa ao longo do ano. A grande questão não é apenas trocar gasolina por eletricidade. A verdadeira mudança está em como a moto elétrica funciona, como ela exige menos componentes mecânicos e como isso influencia diretamente no bolso do proprietário. Para entender se vale a pena, precisamos analisar cada parte dessa conta. Quando alguém calcula o preço de uma moto tradicional, normalmente olha apenas para o valor da compra e talvez para o consumo de combustível. Mas existe um lado dessa história que raramente aparece na primeira conversa: os custos invisíveis. São pequenas despesas que parecem insignificantes separadamente, mas que somadas podem representar uma grande diferença ao longo dos meses. Uma moto com motor convencional possui diversas peças trabalhando juntas para transformar combustível em movimento. Isso significa mais componentes sujeitos a desgaste, mais revisões e mais pontos onde podem surgir gastos inesperados. Muitas vezes, o proprietário só percebe o tamanho dessa conta quando começa a somar tudo o que gastou durante o ano. Além disso, existe algo psicológico envolvido. Como os gastos aparecem em pequenas quantidades, como abastecimentos ou manutenções rápidas, muitas pessoas não percebem quanto dinheiro está saindo. A moto elétrica muda essa dinâmica porque boa parte desses custos simplesmente deixa de existir ou diminui bastante, fazendo com que o usuário tenha uma visão mais clara do próprio consumo. Mas, será que essa diferença é suficiente para compensar uma possível diferença no preço inicial? Essa é uma das perguntas mais importantes, porque a economia de verdade não está apenas no primeiro mês, mas em toda a vida útil do veículo. E é justamente essa comparação que revela o verdadeiro potencial da tecnologia elétrica. Durante muito tempo, abastecer uma moto pareceu algo inevitável. Afinal, era o jeito tradicional de se locomover. Mas, quando os preços dos combustíveis começaram a pesar cada vez mais no orçamento, muitas pessoas começaram a procurar alternativas que oferecessem mais controle sobre os gastos do dia a dia. O problema não é apenas o valor de um abastecimento isolado. Imagine uma pessoa que utiliza a moto todos os dias para trabalhar, estudar ou realizar tarefas. Pequenos abastecimentos frequentes podem se transformar em uma despesa fixa que acompanha o usuário durante anos. E quando fazemos essa conta de forma anual, o resultado pode surpreender. A eletricidade também tem um custo, claro, e uma moto elétrica não funciona sem energia. Porém, a quantidade necessária para movimentar uma moto costuma ser menor do que muitos imaginam. A eficiência do motor elétrico permite transformar uma grande parte da energia recebida em movimento, evitando desperdícios comuns em sistemas tradicionais. O mais curioso é que a economia começa antes mesmo de você perceber. Cada viagem curta, cada trajeto diário e cada deslocamento que antes exigia combustível passa a ter uma nova lógica de custo, e essa mudança acumulada é o que faz algumas pessoas enxergarem a moto elétrica como uma solução de longo prazo. Quando colocamos gasolina e eletricidade lado a lado, a diferença começa a ficar mais evidente. Não se trata apenas de qual combustível é mais barato em um determinado momento, mas de como cada sistema utiliza a energia para gerar movimento.
A forma como o motor trabalha influencia diretamente quanto você precisa gastar para percorrer a mesma distância. Os motores elétricos possuem uma característica interessante. Eles têm menos perdas durante o funcionamento. Isso significa que uma maior parte da energia disponível é usada para movimentar a moto. Já os motores tradicionais precisam lidar com processos mecânicos mais complexos, que envolvem mais etapas até transformar energia em deslocamento. Outro ponto importante é a previsibilidade. Muitos donos de motos elétricas conseguem estimar melhor seus gastos porque o consumo de energia tende a ser mais estável. Essa previsibilidade ajuda no planejamento financeiro, algo que pode ser muito útil para quem depende da moto diariamente como ferramenta de trabalho. Mas a comparação não termina aqui. Para descobrir o verdadeiro impacto no bolso, também precisamos olhar para um fator que muitas pessoas deixam de lado: a manutenção. E é nesse ponto que a diferença entre os dois tipos de moto fica ainda mais interessante. Um dos maiores motivos que fazem a moto elétrica chamar a atenção é algo que não aparece logo na compra: a simplicidade mecânica. Enquanto uma moto tradicional possui vários sistemas trabalhando juntos, uma moto elétrica tem uma estrutura diferente, com menos peças envolvidas no funcionamento principal. Menos componentes significa menos possibilidades de desgaste em algumas áreas. Isso não quer dizer que uma moto elétrica nunca terá manutenção, mas algumas tarefas comuns em motos tradicionais deixam de fazer parte da rotina. Esse detalhe pode representar uma economia importante ao longo dos anos. Imagine passar muito tempo sem precisar lidar com certos tipos de manutenção que fazem parte da vida de quem usa uma moto convencional. Quando esses valores são somados mês após mês, a diferença começa a aparecer de forma mais clara. A economia não vem de um único fator, mas da soma de várias pequenas vantagens. E ainda existe um ponto que muita gente só percebe depois. Uma moto elétrica muda a relação do proprietário com o veículo. Ela deixa de ser apenas um meio de transporte e passa a ser uma escolha baseada em eficiência, tecnologia e controle de gastos. Mas ainda existe um componente que gera muitas dúvidas: a bateria. Quando alguém começa a pesquisar sobre uma moto elétrica, quase sempre surge a mesma dúvida: e a bateria? Esse é um dos pontos que mais chama a atenção, porque ela é vista como o coração do veículo. Muitas pessoas imaginam que esse componente pode acabar se tornando um problema caro, mas a realidade tem mais detalhes do que parece. A bateria não é apenas uma peça que armazena energia. Ela é o elemento que define como a moto será usada e qual será o seu custo ao longo do tempo. Durante anos, a ideia de veículos elétricos foi cercada por dúvidas sobre autonomia, durabilidade e preço de reposição. Porém, a tecnologia evoluiu bastante, trazendo sistemas mais eficientes e formas melhores de controlar o uso da energia. Hoje, a análise precisa ir além do medo inicial e considerar quanto a pessoa economiza durante todo o período em que utiliza a moto. Outro ponto interessante é que a vida útil da bateria está diretamente ligada aos hábitos do usuário. A forma como a moto é carregada, a frequência de uso e os cuidados no dia a dia podem influenciar o desempenho ao longo dos anos. Ou seja, a economia não depende apenas da tecnologia, mas também da maneira como ela é aproveitada. E existe uma curiosidade que muita gente descobre somente depois de pesquisar mais profundamente. Mesmo quando pensamos no custo da bateria, é preciso comparar esse valor com tudo o que deixou de ser gasto durante anos de uso. A conta completa costuma ser bem diferente da primeira impressão. A melhor maneira de entender a economia de uma moto elétrica é imaginar uma rotina comum. Uma pessoa que usa a moto diariamente não está pensando apenas em passeios, mas em trajetos repetidos: ir ao trabalho, resolver tarefas, visitar lugares próximos e enfrentar o trânsito todos os dias. É justamente nessa repetição que pequenas diferenças começam a se transformar em grandes resultados. Uma das maiores vantagens aparece no custo por distância percorrida. Enquanto uma moto tradicional precisa de abastecimentos frequentes, uma moto elétrica depende de recargas, e o valor dessa energia pode ser bem menor dependendo das condições. Essa diferença pode parecer pequena em um único trajeto, mas ao longo de centenas de deslocamentos começa a ganhar peso. Imagine alguém que percorre a mesma rota todos os dias durante meses. No início, a diferença talvez não pareça impressionante, mas quando colocamos todos esses trajetos em uma conta anual, a economia acumulada começa a ficar mais visível.
Esse é o ponto onde muitas pessoas percebem que a escolha não é apenas tecnológica, mas também financeira. Mas existe outro detalhe importante. Uma moto elétrica não é vantajosa somente pelo que ela gasta. Ela também muda o que você deixa de gastar. E essa soma entre redução de consumo e redução de despesas extras é onde a comparação fica ainda mais interessante. Grandes economias raramente aparecem de uma única vez. Na maioria das vezes, elas nascem de pequenas mudanças repetidas todos os dias. É como uma torneira pingando. Uma gota parece insignificante, mas depois de muito tempo, a quantidade acumulada pode surpreender. Com uma moto elétrica, esse princípio fica muito claro. Uma diferença pequena em cada viagem pode representar uma mudança importante no orçamento quando multiplicada por meses e anos. O usuário que antes gastava constantemente com combustível começa a ter uma nova relação com os seus deslocamentos. A economia deixa de ser uma promessa e passa a fazer parte da rotina. Além disso, existem ganhos que vão além do dinheiro. A praticidade de carregar a moto em determinados momentos, a menor necessidade de paradas e a experiência de condução mais simples podem influenciar a forma como a pessoa utiliza seu transporte. Quando vários benefícios aparecem juntos, a percepção de valor aumenta. Mas o maior segredo está em entender que a economia não acontece de forma igual para todos. Uma pessoa que roda poucos quilômetros pode ter uma diferença menor, enquanto alguém que depende da moto diariamente pode perceber uma mudança muito mais significativa no bolso. Muitas vezes, a economia mais interessante não está no que você paga, mas no que você deixa de pagar. Essa é uma das grandes mudanças quando alguém sai de uma moto tradicional e passa a usar uma moto elétrica. Alguns custos comuns simplesmente deixam de fazer parte da rotina ou aparecem com uma frequência muito menor. Manutenções relacionadas ao funcionamento tradicional do motor podem mudar bastante. A ausência de alguns sistemas mecânicos reduz certas necessidades e torna o acompanhamento do veículo diferente. Isso não significa que a moto elétrica seja livre de cuidados, mas o tipo de cuidado muda completamente. Esse ponto é importante porque muitos compradores analisam apenas o valor inicial da moto e esquecem de calcular o custo de propriedade. Um veículo não custa apenas o que aparece na etiqueta de compra. Ele custa durante todo o tempo em que permanece na sua vida e é aí que a economia real começa a aparecer. E ainda existe uma parte pouco comentada. A tranquilidade de ter menos variáveis inesperadas. Quando os gastos são mais previsíveis, fica mais fácil organizar o orçamento e tomar decisões melhores sobre o próprio dinheiro. Por trás da economia de uma moto elétrica, existe uma combinação de engenharia e eficiência. O motor elétrico funciona de uma maneira diferente dos motores convencionais, utilizando menos etapas para transformar energia em movimento. Essa diferença técnica é uma das razões pelas quais a eletrificação ganhou tanto espaço nos últimos anos. O interessante é que muita gente olha para a moto elétrica apenas como uma troca de combustível, mas a verdadeira mudança está na arquitetura do veículo. É uma forma diferente de pensar transporte, onde eficiência e simplicidade caminham juntas. A tecnologia não está apenas tentando substituir algo antigo, mas criar uma experiência diferente. Outro fator importante é a evolução dos componentes. A cada geração, os sistemas elétricos buscam melhorar autonomia, desempenho e durabilidade. Isso faz com que o assunto continue mudando rapidamente, e aquilo que parecia distante há alguns anos começa a se tornar mais comum. No fim, a maior economia não vem de um único truque ou de uma única peça. Ela surge da união entre motor eficiente, energia mais barata, menor necessidade de manutenção e uma nova maneira de enxergar mobilidade. Mas ainda existem alguns mitos que precisam ser analisados antes de tirar uma conclusão final. Quando o assunto é moto elétrica, muitas opiniões aparecem rapidamente. Algumas pessoas acreditam que é uma tecnologia cara demais, enquanto outras enxergam como uma das melhores formas de economizar no futuro. O problema é que muitas dessas opiniões são formadas sem uma análise completa, olhando apenas para um único ponto e ignorando todo o restante da história. Um dos maiores erros é comparar somente o preço inicial de compra. É claro que esse valor importa, mas um veículo acompanha o dono por muito tempo e durante esse período, diversos gastos continuam aparecendo. Uma moto que parece mais barata no começo pode acabar exigindo mais dinheiro depois, enquanto outra com investimento inicial maior pode compensar ao longo dos anos. Outro mito comum
é pensar que a moto elétrica não oferece benefícios suficientes para justificar a mudança. Porém, quando analisamos fatores como custo por quilômetro, manutenção e praticidade, percebemos que a comparação fica muito mais complexa do que parece. A decisão depende do uso, da rotina e das necessidades de cada pessoa. A verdade é que a moto elétrica não é uma solução perfeita para todos os casos. Ela possui características próprias e exige uma avaliação inteligente. O segredo está em entender se o seu perfil de uso combina com aquilo que essa tecnologia oferece. A grande pergunta não é simplesmente se uma moto elétrica é boa ou ruim. A pergunta correta é: em qual situação ela faz mais sentido? Uma pessoa que utiliza a moto todos os dias, percorre longas distâncias e depende dela como transporte principal, pode encontrar uma vantagem muito maior do que alguém que usa apenas ocasionalmente. Quanto mais frequente for o uso, mais os pequenos ganhos começam a se acumular. Uma economia em cada trajeto, uma redução em determinadas manutenções e um consumo mais controlado criam uma diferença que aparece com o passar do tempo. A moto deixa de ser apenas um gasto e passa a ser uma ferramenta de eficiência. Também existe uma mudança no modo de pensar sobre transporte. Durante muito tempo, as pessoas aceitaram certos custos como inevitáveis porque era o padrão. Mas quando surge uma alternativa diferente, novas perguntas aparecem. Será que sempre precisamos gastar da mesma forma? Será que existe um jeito mais inteligente? É justamente essa reflexão que faz a moto elétrica crescer. Ela não representa apenas uma troca de veículo, mas uma mudança de comportamento. E quem entende isso consegue avaliar melhor se a escolha combina com sua realidade. A moto elétrica está ligada a uma transformação maior que vai além da economia individual. As cidades estão mudando, os hábitos das pessoas estão mudando e a forma como nos deslocamos também está passando por uma evolução. Nesse cenário, veículos mais eficientes ganham cada vez mais atenção. Para muitas pessoas, a economia financeira é o primeiro motivo para considerar a mudança. Mas depois aparecem outros fatores, como praticidade, tecnologia e uma nova experiência de condução. Quando diferentes vantagens se unem, a decisão começa a fazer mais sentido. O futuro da mobilidade provavelmente será formado por várias soluções diferentes, e as motos elétricas fazem parte dessa transformação. Elas ocupam um espaço interessante porque conseguem unir a agilidade urbana com uma proposta de redução de custos. Mas antes de escolher, é importante olhar para a própria realidade. O melhor veículo não é necessariamente o mais moderno, mas aquele que consegue atender suas necessidades gastando de forma inteligente. Comprar uma moto elétrica exige mais do que apenas olhar para o preço. É preciso analisar autonomia, tempo de recarga, disponibilidade de assistência, qualidade dos componentes e, principalmente, como o veículo será usado no dia a dia. Uma escolha bem feita começa antes da compra. Muitas pessoas se empolgam com a tecnologia e esquecem de verificar se ela combina com sua rotina. Uma moto excelente para uma pessoa pode não ser a melhor opção para outra. Por isso, entender seus próprios trajetos é uma das etapas mais importantes. Também vale considerar o longo prazo. Um veículo não deve ser avaliado apenas pelo primeiro mês, mas pelo período em que estará presente na sua vida. O que parece uma pequena diferença hoje pode se tornar algo muito relevante depois de alguns anos. E existe um detalhe que pode fazer toda a diferença: informação. Quanto mais você entende sobre como a moto funciona e quais são seus custos reais, menor a chance de tomar uma decisão baseada apenas em opiniões ou expectativas. Depois de analisar todos esses pontos, fica claro que a resposta não é simplesmente sim ou não. Uma moto elétrica pode representar uma grande economia, mas isso depende de como ela será utilizada. Para algumas pessoas, a diferença no orçamento pode ser percebida rapidamente. Para outras, o benefício pode aparecer mais lentamente. O verdadeiro valor está na soma de vários fatores. Menos gastos com combustível, possíveis reduções em manutenção, maior previsibilidade de despesas e uma tecnologia pensada para a eficiência criam uma combinação que pode mudar a relação com o transporte. Talvez a maior mudança seja perceber que a pergunta deixou de ser apenas quanto custa comprar uma moto elétrica? A pergunta mais importante passou a ser quanto custa continuar usando uma moto tradicional durante vários anos? Essa comparação mostra um lado que muitas pessoas nunca tinham considerado. No final, a moto elétrica não é apenas uma tendência passageira.
Ela representa uma nova forma de pensar mobilidade, consumo e planejamento financeiro. E para quem faz a conta completa, a economia pode ser exatamente o motivo que faltava para considerar essa mudança.